Olá! Essa é a apresentação do trabalho de conclusão do curso de Ciência de Dados da Univesp 2023 com o título Análise do conforto térmico humano em áreas do sudeste do Brasil sobre cenários de aquecimento global. Nos tempos atuais, a preocupação com as mudanças climáticas se tornou cada vez mais relevante. Se tornou pauta cada vez mais recorrente nos telejornais, redes sociais, debates governamentais, entre outros. Nos últimos anos, a compreensão do clima e suas consequências no espaço geográfico ganhou destaque na sociedade devido à complexidade dos fatores que influenciam a dinâmica atmosférica do planeta Terra. Nesse contexto, previsões, projeções, prognósticos e modelos meteorológicos têm assumido uma posição crucial, fornecendo uma compreensão mais profunda das manifestações do tempo e do clima no ambiente e na sociedade. Uma das formas que a ciência encontrou para medir os impactos das mudanças climáticas na saúde humana foi o índice de conforto térmico. Esse índice não só serve para medir o impacto, mas também para se projetar políticas públicas que amenizem o desconforto gerado. Para distinguir processos que ocorrem em escalas espaciais mais refinadas, projeções geradas por modelos climáticos regionais, os MCRs, são mais adequadas. Os MCRs possibilitam o uso de resoluções espaciais mais altas, que permite uma representação mais detalhada de características da superfície, incluindo gradientes topográficos, padrões de uso da terra, áreas urbanizadas, entre outros fatores. O objetivo geral desse estudo, então, foi avaliar o conforto térmico humano em áreas do sudeste do Brasil, especificamente na região metropolitana da Grande São Paulo, sob cenários de aquecimento global a partir de projeções climáticas em alta resolução espacial, como o MCR. Esse trabalho se justifica a partir que as mudanças climáticas são uma realidade global indiscutível, e a literatura científica tem sido contundente em ressaltar seus impactos negativos tanto sobre o meio ambiente quanto sobre a saúde e o bem-estar da população humana ao redor do globo. Para o Brasil, projeta-se um aumento médio da temperatura de 2 a 4 graus Celsius, podendo chegar a 6 graus Celsius em algumas áreas no final do século XXI. Essa tendência é mais que suficiente para colocar o governo e a sociedade civil brasileira em estado de alerta. Para a região sudeste, São Paulo emerge como uma das grandes cidades do mundo com maior tendência de aquecimento, sendo apresentado um acréscimo médio na temperatura de 0,27 graus Celsius por década no último século. Agora eu vou falar da parte da revisão bibliográfica do trabalho. O primeiro tópico que eu vou abordar é o clima urbano. Então, considerando que até o ano de 2050 cerca de 70% da população mundial deve estar vivendo em cidades, é super importante a gente entender, né, como se comporta o clima urbano e como ocorre a interação dele com essas populações residentes em cidades, né? Então, uma primeira característica bem marcada do clima urbano é que ele tende a ter maiores temperaturas em relação a ambientes naturais. Isso ocorre muito devido a material de construção civil, né? Esses materiais eles tendem a refletir muita radiação solar durante o dia. Uma segunda característica do clima em cidades é que a gente tende a ter uma menor umidade e precipitação também. Isso também tem muito a ver com a escolha dos materiais usados na construção civil, né? Porque a gente tem a presença de materiais bastante impermeáveis, aí, como asfalto e concreto, que impede essa mobilização da água da superfície em direção ao solo. A gente tem também aqui nesse terceiro quadrante a presença de ilhas de calor, né, que são bolsões ali de temperatura do ar mais elevadas, e a gente pode sentir essas ilhas de calor tanto em pequenas escalas, como por exemplo no corredor de um edifício, quanto em escalas bem maiores, como por exemplo bairros inteiros. E uma quarta característica do clima urbano é que a gente tende a ter um gradiente bem marcado de conforto térmico do centro em direção à periferia das cidades. Sou a Viviane e falarei do tópico Revisão Bibliográfica, Clima e seus impactos na saúde. A relação entre saúde e clima é recente. A partir do século XX, iniciou-se a investigação do crescente efeito da urbanização e industrialização sobre as condições ambientais nas cidades. A interação dos componentes do clima com a saúde e bem-estar humano podem ocorrer de diferentes formas e em diferentes intensidades, como, por exemplo, temperaturas elevadas, associadas a baixa umidade, interferem no equilíbrio térmico do ser vivo, podendo causar até a morte. Baixas temperaturas contribuem para a ocorrência de doenças respiratórias, agravadas pela redução da dispersão de poluentes, principalmente nas grandes capitais. Elevada precipitação, seguida de enchentes, sobretudo em regiões dos serviços precários de saneamento básico, contribuem para a proliferação de patógenos associados a doenças infecciosas com potencial causa de epidemias. É de extrema importância a realização de estudos que relacionem as mudanças climáticas à saúde das populações, com o objetivo de identificar os componentes ambientais e climáticos que possam influenciar no aumento ou diminuição da patologia e que contribuam para a elaboração de políticas públicas para os serviços de saúde e ao planejamento urbano. A ideia agora é falar um pouco sobre as projeções de mudanças climáticas, o que pode acabar sendo o que vai desencadear todas as demais projeções, é o aumento da taxa de incêndios, que nosso país vai estar mais suscetível a essas taxas de incêndio, e com o aumento dessas taxas de incêndio a gente pode ter um aumento
considerável na poluição. E com esse aumento na poluição, nós teremos mais emissão de gases, o que pode fazer com que aumente o índice de desconforto térmico e aumente as temperaturas médias do nosso país. Além disso, com essas temperaturas mais altas, a gente terá, muito possivelmente, alteração na nossa biodiversidade. A gente pode ter também uma alteração na nossa base de agricultura. O agro vai ser bastante impactado, possivelmente, na produção de bovinos, que vão sentir o desconforto térmico também. Produção de café, de soja, trigo, açúcar, pois o solo vai estar com mais dificuldade, possivelmente, para ser fértil. Então, tendo todas essas alterações, a gente pode ter também mudanças socioeconômicas, porque o nosso país ele é bastante voltado para o agro. Então, se a gente está tendo esse problema no agro, pode ter um aumento do desemprego, pode ter menos exportação. Tendo menos exportação, pode acontecer que o dólar suba bastante, o que vai impactar diretamente a economia do nosso país. E, além disso, tem um problema de infraestrutura. Nós vamos ter chuvas mais fortes, com rajadas de ventos mais fortes, só que vão ser muito mais escassas. São pontos que devem ser levados em consideração e que os governantes devem olhar com carinho e tentar tomar medidas para evitar com que elas venham a se concretizar, essas projeções. A vulnerabilidade é um conceito multidimensional. Ela revela fragilidade tanto a ameaças naturais como socioeconômicas. Ela é influenciada tanto por fatores físicos, socioeconômicos e culturais. Saber medi-la é muito importante para você conseguir direcionar as políticas públicas e também as ações de adaptação ao risco. Existem diversos métodos para avaliar o grau de vulnerabilidade. A escolha desse método, ela vai depender de qual é o objetivo da análise. Existe uma intuição geral de que as pessoas que estão mais afetadas são de áreas urbanas. Existem estudos que revelam isso, mas eles não foram feitos no Brasil. Infelizmente, o Brasil ele ainda não realiza estudos sobre o tema, o que pode revelar um descaso social. Porque mesmo que não haja demanda nem pública nem privada de um estudo, ele é necessário, porque ele fomenta a discussão. Fomentando a discussão, ele pode gerar tanto ações coletivas quanto públicas. Bom, depois que você conhece essa população que é vulnerável, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma comunicação ativa e criar uma arborização na cidade. Aqui na região de São Paulo, existe uma disparidade socioeconômica muito grande. Com essa disparidade, a pessoa que ela é mais vulnerável é aquela que tem menor renda. Na região de São Paulo, mudanças no uso da terra e a intensa urbanização são as possíveis causas das variações de temperatura, destacando a importância de considerar esses aspectos para a compreensão da vulnerabilidade. Bom, agora eu vou falar sobre a metodologia do trabalho e a abordagem que a gente adotou. Então, avançando aqui no primeiro slide, a gente tem a nossa área de estudo e a gente decidiu concentrar a nossa coleta de dados na região metropolitana de São Paulo, né? A gente pode ver aqui no mapa na região sudeste. Essa região atualmente é composta por 39 municípios e tem quase 20 milhões de pessoas, né? O que representa quase 10% da população brasileira e mostrando a relevância dessa região para o nosso país. Em relação às métricas utilizadas, quando a gente está falando de clima, a gente mensurou, né, o clima através de duas métricas principais, que é a temperatura e a umidade relativa do ar. Já quando a gente está falando de conforto térmico humano, a gente também utilizou duas métricas, né? A primeira é o índice de calor, que é uma métrica que vai relacionar justamente a temperatura e a umidade a classes de risco sobre a saúde. Aqui na vertical a gente tem as medidas de umidade, né, na horizontal de temperatura. Nas células a gente tem a medida desse índice de calor e a coloração vai mostrando a relação no valor desse índice com a saúde humana. E a segunda métrica que a gente utilizou também foi o NDDT, que é o número de dias com desconforto térmico no ano, né? E como que a gente classificou um dia como termicamente desconfortável? Sempre que a gente tinha uma medida do índice de calor maior ou igual a 80, né? Em relação às simulações das mudanças climáticas, a gente usou um modelo climático regional. Tá? Esse modelo ele tem uma resolução espacial bem interessante, né? Que é muito granularizada em relação a modelos que são tradicionalmente usados na literatura. Então, a gente consegue fazer a coleta dos dados climáticos em pixels de 5 por 5 quilômetros. Em relação à simulação propriamente dita, a gente trabalhou com dois cenários de simulação de aquecimento global, né? O primeiro cenário que a gente chamou de intermediário, e aí a gente simulou um aquecimento global de 1,5 graus Celsius, só que a gente queria entender também como o conforto térmico poderia ser impactado por mudanças climáticas um pouco mais drásticas. E aí a gente estabeleceu um segundo cenário, que a gente chamou de cenário pessimista, onde a gente simulou, né, o conforto térmico num cenário de aquecimento global de 2 graus Celsius. E em relação à análise dos resultados, quando a gente estava olhando para os padrões históricos, né, que já ocorreram, ou seja, quando a gente estava olhando para o passado, a gente trabalhou muito com medidas descritivas, né, então a gente
investigou ali as tendências sazonais, fez testes estatísticos para saber se já tinha algum padrão de mudança histórico. A gente fez algumas distribuição de frequências que vão ser mostradas depois também nos resultados. E além disso, a gente usou técnicas de machine learning descritivas, né, para fazer um agrupamento das cidades e entender se tem a formação de grupos homogêneos, né, em relação ao clima e ao conforto térmico, ou seja, quais cidades são mais ou menos parecidas entre si em relação aos padrões históricos. E já quando a gente estava trabalhando com o cenário de simulação, né, olhando para o futuro, a gente também fez algumas análises descritivas de como o conforto térmico se comportaria, né, no cenário de mudança climática. A gente fez um teste estatístico paramétrico, né, baseado em média, para saber se tem diferença estatística do conforto térmico simulado e observado. A gente usou o teste de T-Student para isso. E, além disso, a gente aprofundou também um pouquinho a relação do conforto térmico e do clima com alguns aspectos socioeconômicos, fez algumas regressões ali para entender a relação dessas coisas, e para isso a gente usou 3 medidas, né, relacionadas aos aspectos socioeconômicos da população, que foi o IDH, a densidade populacional e a porcentagem de população idosa. Olá, sou Priscila Tavares e irei apresentar parte dos resultados que obtivemos com nossa pesquisa. Inicialmente, antes de realizar as análises de tendência para a região de estudo, foi feita uma análise de agrupamento dos municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo. Para isso, foi usada a classificação não supervisionada através do método Camis. No método Camis, é necessário fornecer o número de clusters como parâmetro de execução do algoritmo. Para isso, utilizamos o método Thiel. O método Thiel consiste em avaliar a variação da inércia em relação ao número de clusters, visando identificar o ponto onde a curva apresenta o cotovelo, ou seja, inflexão. No nosso caso, em relação ao nosso conjunto de dados, no número de clusters igual a 3 ou superior. Adotamos o número de clusters igual a 4. No gráfico da direita, já apresenta o resultado da clusterização. Podemos ver que os municípios que estão inseridos dentro do cluster 1 apresentam valores baixos de NDDT e HI. Os municípios que estão dentro do cluster 2 e 3 são aqueles que apresentam valores intermediários de NDDT e HI. E o cluster 4, formado unicamente por um município, apresenta valor alto de NDDT e HI. Aqui são os resultados geoespaciais da clusterização. Podemos ver que o município de São Paulo e alguns municípios em torno, assim como São Bernardo do Campo, através do mapa da direita, são aqueles municípios que apresentam alta densidade demográfica, ou seja, maior área construída, maior temperatura próxima à superfície devido ao efeito de ilha de calor urbano. Especificamente no caso de São Bernardo do Campo, podemos ver que ele está associado a altos valores de temperatura do ar próximo à superfície. Vale ressaltar também que São Bernardo faz parte do grande ABC paulista, polo industrial da região metropolitana, e que também apresenta grande frota de veículos automotores, ou seja, maior poluição atmosférica que contribui, consequentemente, para a maior temperatura do ar próximo à superfície. Já em relação às tendências históricas que têm sido observadas ao longo dessas últimas décadas, podemos notar que tanto o HI, tanto o índice de calor quanto a frequência de dias de desconforto térmico tem aumentado na região sudeste como um todo, assim como na região metropolitana, e esses incrementos apresentam alta significância estatística, com valores P abaixo de 0,05. Esses incrementos, tanto do índice de calor quanto da frequência de dias de desconforto, estão associados a aumento da temperatura do ar e redução da umidade relativa, ambos com significância estatística abaixo de 0,05 também. Já em relação ao desempenho das simulações do modelo ETA-RAD-GEM, em comparação com o conjunto observado, isso seria para o clima presente, podemos ver que o modelo apresenta um desempenho razoável na simulação do índice de calor, assim como na frequência de dias desconfortáveis, todavia apresenta um viés sistemático em relação à observação. Como medida para diminuir a incerteza da própria modelagem climática, que contribui para aumentar a confiabilidade das projeções, ajustamos o modelo, removemos o viés sistemático através de métodos de correção de viés, através do método de mapeamento quantio-empírico. O método de mapeamento quantio-empírico, ele pressupõe que o ajuste do modelo é dado pelo deslocamento das curvas das distribuições de frequências acumuladas para o nível de frequência observacional. Após a correção, houve uma melhoria do desempenho do modelo, a simulação climática do HI, do índice de calor, assim como na maior distribuição de frequência diária do índice de calor. Já em relação às projeções, podemos ver que 1,5 grau e 2 graus ocorre um incremento médio anual do HI e ocorre uma maior frequência de dias desconfortáveis. O que acontece é que meio grau Celsius de diferença de aquecimento global favorece para um incremento adicional, tanto do HI, tanto do índice de calor, quanto na frequência dos dias desconfortáveis, todos com alta significância estatística. Já em relação às projeções climáticas para a região sudeste como um todo e a região metropolitana, podemos ver valores
diferentes entre os níveis de aquecimento global. Todavia, para subclusters, sub-regiões, os clusters da região metropolitana, ocorre uma mudança homogênea. A diferença ocorre entre os níveis de aquecimento global. Já em relação à distribuição de frequência diária, podemos ver que ocorre maior frequência de valores mais altos de HI, sob maior aquecimento, e sob maior aquecimento é observado também aparecimento de valores de índice de calor acima de 104 graus Fahrenheit, que é uma escala de cuidado e atenção. Resumindo, meio grau de aquecimento contribui para incrementos adicionais, tanto no índice de calor quanto nos dias desconfortáveis. Eu sou Marcos, vou apresentar a parte final dos resultados do TCC. Nessa sessão, o objetivo foi entender como que o aumento da temperatura influencia os municípios da região metropolitana de São Paulo. Para elaborar as análises, utilizamos as duas variáveis de clima, que foram explicadas nas sessões anteriores, com mais duas variáveis socioeconômicas de cada um dos municípios. E com essas 4 variáveis, elaboramos 2 análises que eu vou comentar logo a seguir. A primeira análise visou projetar a taxa de internação de idosos por conta de AVC na região metropolitana. Obtivemos dados históricos a partir da base de dados do SUS e utilizamos 9 modelos diferentes de machine learning para fazer a projeção das internações. Desses 9 modelos, selecionamos os 3 que apresentaram melhor poder preditivo. Do lado direito do slide, a gente consegue ver um resumo da análise e, historicamente, na média, esses municípios apresentam 2,4 internações por 100 mil habitantes. E, na medida em que a temperatura aumenta, seja para 1,5 ou 2 graus Celsius, essa média de internações pula para 5,6, ou seja, mais que dobro, o que sugere a necessidade de atenção por parte do poder público. E mostra também que as variáveis têm poder preditivo ou outras análises do gênero podem ser feitas para capturar efeitos adversos do aumento da temperatura. A análise 2 apresenta o que é chamado de índice de vulnerabilidade urbana, que eu não vou entrar aqui nos pormenores, porque já está explicado no relatório, mas de uma maneira geral, o índice combina as duas variáveis de clima, naquela primeira componente IC, com as variáveis socioeconômicas, na segunda componente que tem uma raiz enésima, e a partir desse índice é possível ranquear os municípios da região com base na sua vulnerabilidade com relação ao aumento da temperatura. Então, para ter uma ideia de como funciona, um município onde a temperatura sobe muito e as variáveis socioeconômicas são desfavoráveis, no sentido de que há muitas pessoas idosas e o índice de desenvolvimento urbano é baixo, então o pessoal não tem ar-condicionado, mora em habitações mais precárias, é um município que tende a ter um IVU mais alto. No caso aqui, ranqueando com base no histórico, temos Guararema e Biritiba-Mirim como os dois mais vulneráveis. Com isso, é possível elencar qual município merece atenção. E aqui temos a segunda parte da análise, onde comparamos o comportamento histórico dos municípios, tendo por base o índice de vulnerabilidade, com o mesmo comportamento na medida em que a temperatura aumenta 1,5 ou 2 graus Celsius. Todos os municípios são impactados, ou seja, tem o índice deteriorado, porém a grande mensagem é que o impacto não é igual para todos, ou seja, o índice pode ajudar o poder público a redirecionar orçamentos e ações ao longo do tempo, na medida que diferencia o efeito do clima entre as localidades. Vamos à síntese e às principais conclusões. Neste estudo, foram utilizadas projeções climáticas regionalizadas dinamicamente pelo modelo regional ETA do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais na resolução horizontal de 5 por 5 km, o que contribuiu para nossas análises na escala urbana, ou seja, na escala de cidade. Em relação às projeções climáticas sobre níveis de aquecimento global, foi identificado que ocorre aumento médio anual do índice de calor, assim como ocorre maior frequência de dias de desconforto térmico humano, ambos com alta confiança. Em relação a meio grau de diferença entre os níveis de aquecimento global, foi identificado que sob maior aquecimento ocorrem os maiores incrementos, tanto do HI quanto do NDDT. Na região metropolitana de São Paulo, esses incrementos representam 16 a 17 dias a mais por ano no número de dias de desconforto térmico, assim como representam valores de HI que pode superar a 104 graus Fahrenheit. Em relação aos impactos, foi identificado que, sob cenário de aquecimento global, ocorre mínimo duplicação do número de internações de populações idosas acima de 65 anos e pode ocorrer também aumento do risco ao estresse térmico dessas populações. E qual a utilidade do nosso estudo? As informações aqui geradas podem ser utilizadas pelos gestores públicos, ou seja, pelos tomadores de decisões, para desenvolver estratégias de planejamento na RMSP
mais adaptativas e resilientes. Obrigado pela atenção.